Salve, salve, galerinha do Me Salva! O Enem 2022 passou, a prova está feita, os cartões respostas estão entregues e aqui nessa série de vídeos a gente vem então fazer comentários sobre as provas. Eu aqui, professor Corleta, falando um pouquinho sobre a prova de matemática. Bora lá? Então vamos lá, galera. A prova de matemática desse ano do Enem, ela não saiu muito do padrão. Diferente de ciências da natureza, que teve uma prova com um nível de dificuldade bem mais elevado do que nos anos anteriores, a prova de matemática não. Ela se mostrou uma prova bem feita. Claro, sempre tem uma questão com um textinho ali que dá para uma margem para interpretação. Mas no geral, uma prova bem executada aí pelo INEP, com questões fáceis, com questões médias, com questões difíceis. Os conteúdos que caíram na prova também não fugiram exatamente do padrão. A gente tem alguma coisinha que se sobressai, a gente vai olhar aqui no detalhe os conteúdos que mais caíram, mas no geral, uma prova padrão Enem que a gente já estava acostumado. Beleza? Vamos falar agora sobre os conteúdos que mais caíram, então entrando um pouquinho mais no detalhe, tá? Eu fiz uma lista aqui classificando todas as questões da prova nas grandes áreas, dos grandes conteúdos que a gente normalmente estuda na matemática, e eu elenquei aqui do que mais caiu até o que menos caiu. Eu vou te mostrando cada um deles e te chamando a atenção para alguns pontos específicos. Bora lá! Galera, em primeiro lugar, sem grandes novidades, está a nossa querida razão e proporção. Eu contei 13 questões de razão e proporção. Lembrando o seguinte, esse conteúdo é um conteúdo super amplo, né? Aqui vai cair regra de 3, vai cair escala, vai cair porcentagem. Então tem muita coisa inclusa nessas 13 questões aqui. Como de praxe, um dos conteúdos que sempre, historicamente, mais cobrados do Enem, segue sendo o mais cobrado. Em segundo lugar, eu elenquei aqui a geometria espacial, com 9 questões, e especificamente de geometria espacial, em especial, para a gente trazer aqui na geoespacial, chama um pouco a atenção nessa prova as questões de projeção ortogonal, ou de visualização tridimensional, né? A gente vai resolver uma delas aqui nesse vídeo, mas aquela questão clássica lá do cubo que estava pintado, aquela questão do papelzinho amassado que tinha que conseguir enxergar o negócio em 3 dimensões, eram questões que caíam no Enem todos os anos, mas não na quantidade que caiu. Eu contabilizei 4 questões só de projeção ortogonal dentro dessas 9 de geometria espacial. Belezinha? Próximo conteúdo na nossa lista é o conteúdo de aritmética. O que é aritmética, gente? Com 6 questões, eu incluí aqui aquelas questões que são puramente lógicas, questões de interpretações de números, normalmente as mais fáceis da prova estão aqui, tem aquela dos candidatos por vaga, tem a questão do bilhão, que a gente vai resolver aqui nesse vídeo também, tá? Então, questões de aritmética, de interpretações simples, de gráfico, ficaram aqui em terceiro lugar na prova. Seguindo, aqui eu tenho 2 conteúdos empatadíssimos, o conteúdo de funções e de estatística, que são também conteúdos super recorrentes na prova, 5-5 para eles aqui, estatística trazendo bastante questões legais aí de média, e funções também com algumas questõezinhas com nível de dificuldade mais alto, trazendo aí funções de segundo grau, interpretações, funções também definidas em algumas partes de um jeito, outras partes de outro. Então, conteúdos interessantes que vieram para o Enem, sempre estão aí, né? Esses aqui são conteúdos que estão nos top conteúdos do Enem todos os anos. Seguindo o baile, a gente tem análise combinatória aqui, chamando um pouco a atenção, né? Contabilizadas 4 questões de análise combinatória, chamando a atenção aqui, porque é um conteúdo que também sempre cai, normalmente não em tantas questões assim, ainda mais quando a gente combina ela, análise combinatória, risos, combina com a probabilidade, a irmã dela, em que a gente teve só 2 questões. Então, esse equilíbrio entre combinatória e probabilidade, ele pode, às vezes, variar, deslocar mais para um lado, mais para outro. Esse ano tivemos mais questões de combinatória, porém eu diria que a questão mais difícil foi uma questão de probabilidade, e é uma questão que a gente vai resolver aqui nesse vídeo.
tá? Para finalizar, quem decepcionou, brincando assim, foi a geometria plana, né? Eu contei uma questão de geometria plana, gente. Dá para puxar lá, em razão e proporção, tem uma questão de escala que tem um pouco de geometria plana, porque tem uma planta de uma casa, mas eu contabilizo como geometria plana pura mesmo apenas uma questão. Então, o balanço entre as geometrias aqui, que normalmente a espacial ganha mesmo, mas ela não ganha com tanta folga aqui, né? Dessa vez, 9 de geoespacial para apenas uma questão de geometria plana. Beleza? Então esses foram os conteúdos que apareceram na prova. Se você contabilizar aqui, total de 45 questões. Não caiu, por exemplo, matrizes, que é um conteúdo que cai uma questão, tinha caído nos últimos anos uma questão em cada prova, não caiu nesse ano, né? Mas fora isso, gente, uma prova com os conteúdos esperados pra gente que estudou, que se baseou em provas anteriores, com certeza conseguiu fazer uma boa prova, tá? Agora, a gente vai seguir nesse vídeo resolvendo 3 questões. Então eu escolhi 3 questões aqui. Qual foi a minha lógica? Eu peguei a questão mais fácil da prova, peguei a questão mais difícil da prova e peguei a questão mais malandra da prova. Você já vai ver qual é. Vamos começar com a mais fácil? Eu estou me baseando aqui, gente, na prova cinza. Então a gente vai começar pela questão 138, que é a questão do bilhão, a questão mais fácil da prova. Bora lá. Aqui, pessoal, questão 138, então a gente escuta a notícia de que um filme recém-lançado arrecadou no primeiro mês de lançamento 1,35 bilhão em bilheteria. Um estudante escreveu corretamente o número que representa essa quantia com todos os seus algarismos. O número escrito pelo estudante foi. Então a gente precisava nada mais nada menos que pegar esse número 1,35 bilhão e escrever de forma extensa. Eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui para vocês. Na semana da Operação Enem teve um duelo de questões no fim do dia, naquela nossa programação especial. Vou pedir para o pessoal da edição resgatar essa imagem. Que foi o seguinte, era eu contra o professor Arthur e a professora Bruna, que era quem estava ditando as regras do jogo por aqui. No fim ela falou que a última questão valia 1 bilhão de pontos. E aí eu, mesmo na cadeira de participante do jogo, perguntei, Bruna, quanto é que é 1 bilhão em notação científica? E aí quem tava lá lembrou, velho. 1 bilhão, pessoal, é 10 na 9. Deixa eu te mostrar aqui na mãozinha como que você podia acertar essa questão, mesmo sem saber que 1 bilhão era 10 na 9. Pega a ideia, gente. 1,35 bilhão, tá? Vamos pensar no seguinte. Se você aqui sabe que esse número aqui é 1000, né? Esse aqui você sabe, velho. Por esse aqui você tem que saber que esse número é 1000, tá? Aí vamos lá. Se você souber que a cada 3 zeros eu tenho um novo nome pro número, digamos assim, então você vai saber que depois do 1000, quem é que vem? 1 milhão. Então esse é o milhão. E aí é só seguir a lógica. Se do 1000 para o milhão eu adicionei 3 zeros, então do milhão para o bilhão eu também vou adicionar 3 zeros. Esse aqui então é o 10 elevado na 9. E aí o que eu tenho que fazer para converter esse cara aqui em um número extenso? Eu vou pegar essa vírgula e vou pular ela 9 casas para a direita. Então 1 bilhão 350 milhões 000 000. Esse era o número que o Enem queria. E aí a gente olha lá na nossa prova e nós temos aqui... Tem que cuidar para contar o zero direitinho, né? Percebe que tinha até uma ajudinha aqui, né? Porque o único que começava com 1 e tinha um espaço era ou a E ou a B. Então você podia eliminar todas as outras. Não é 13 bilhões, não é 135 e não é 135. Então só pode ser a E ou a B. E aí, bom, aí tinha que saber mesmo que a correta aqui era a letra E. Beleza? E aí tá fechado. Essa era a questão mais fácil da prova. Deve estar valendo muitos pontos aí na terra e espero que você tenha acertado. Agora a gente vai fazer a questão mais difícil da prova. Eu acho que a questão mais difícil da prova é a questão de probabilidade. Aqui na prova cinza é a questão 177, que é a questão do bingo, tá? Especial pra galera medicina, quem tá fazendo pra MED,
tem que ir muito bem, tem que acertar tudo ou quase tudo lá na prova. Então, importante acertar também as mais difíceis. Vem ver comigo como que a gente podia resolver isso aqui. Bom, gente, então você já fez a prova, você já leu esse texto aqui. Basicamente, ele me explica como que funciona um jogo de bingo. E aí, seguindo aqui a informação, ele me diz que o Pedro, ele estava com essa cartela, ele já tinha marcado esses pontos aqui, ninguém mais tinha chance de ganhar, a não ser o Pedro, e a gente quer saber qual é a probabilidade dele ganhar em uma das próximas 2 rodadas, tá? O que a gente tem que prestar atenção para começar essa resolução? Primeiramente, tem um número aqui, que é o número de ouro do Pedro, que é o 12. Eu vou botar uma coroinha aqui no 12. O 12 é um número de ouro pro Pedro, porque se saiu 12 ele ganhou. Ele fechou a linha, tá? Então, essa é uma informação importante que a gente vai usar para resolver, é que o 12 é o número mais importante que a gente tem aqui. Beleza. Depois disso, a gente tem outros números que ganham a medalha de prata, por assim dizer, aqui pro Pedro. Quais são esses números? Olha só, é o 5 e o 45. Por quê? Porque se esses dois saírem, o Pedro fecha a coluna. Percebe que o 5 e o 45 é mais difícil pro Pedro, porque tem que sair 2. O 12 é só sair o 12 que fechou, tá? Mas aqui tem que sair esses 2. E uma outra opção ainda, outra medalha de prata, vai pro 11 e pro 19 aqui. Porque se o Pedro tirar esses 2, aí ele fecha a coluna. Beleza? Muito bem. Importante a gente saber que são 50 números que são jogados aqui e que 4 já foram jogados. Com essas informações em mãos, a gente vai conseguir resolver essa questão. Gente, essa resolução, ela parte de uma árvore de probabilidades, tá? Vamos desenhar todos os caminhos possíveis para o Pedro ganhar esse jogo. Vamos lá. Então, saiu a primeira rodada. Saiu o primeiro número aqui para o Pedro. Qual que é o jeito mais fácil dele ganhar, gente? O jeito mais fácil do Pedro ganhar é sair o número 12. Se sair o número 12, o Pedro ganhou de primeira. E qual é a probabilidade de sair o 12? Poxa, se o 12 é um único número frente a 46 números possíveis, essa é a probabilidade de sair o número 12 na primeira rodada. E aí aqui o jogo termina. Então quando eu botar o checkzinho significa jogo terminou bem para o nosso amigo Pedro, tá? Beleza. A gente tem uma outra opção aqui, que é, ao invés de sair o 12, sair as medalhas de prata lá pro Pedro. Lembra? Essas medalhas de prata são o 11, ou o 19, ou o 5, ou o 45. Algum desses 4 números. Se esses 4 números saírem, e a probabilidade de um desses números sair é 4 sobre 46... O que isso acontece? O jogo não acabou, mas o Pedro tem mais chance de ganhar agora, sacou? Porque se saiu, vamos supor que saiu o 45 aqui, tá? Então agora, na última rodada, o Pedro tem 2 chances. A chance do 12 e a chance do 5 para ele ganhar, entendeu? Então é importante perceber que com esses números, com as medalhas de prata, e talvez essa seja a parte difícil da interpretação dessa questão, isso aqui aumenta a probabilidade do Pedro ganhar. O terceiro caminho possível para a vitória do Pedro é sair qualquer outro número. Por quê? Cara, saindo qualquer outro número, o Pedro ele ainda tem mais uma chance, porque vai sair outra rodada. Saca? E qual é a probabilidade de sair qualquer outro número? Poxa, são 46 no total. Já saíram 5 números aqui, então a probabilidade é 41 sobre 46. Nesse caminho aqui, o Pedro já ganhou o jogo. Nesses 2, o Pedro ainda não ganhou, mas ele ainda tem chance. Vamos lá. Vamos para esse caso aqui. Vamos seguir essa árvore. Se o jogo foi para esse lado. Ou seja, saiu, por exemplo, o número 11. O que tem que acontecer agora para o Pedro ganhar? Ele vai ter 2 chances, olha só, ele vai ter 2 chances em 45. Por quê? Primeiro, por que o 45? 45 porque um número já saiu. Eram 46 possíveis, um número saiu, agora são 45 possíveis, tá? Por que o 2 em cima? Por que o 2? Então é pela lógica que a gente já explicou.
Você vai supor aqui. Vamos supor que saiu o 45, tá? O 45 saiu na primeira rodada. Qual é a chance do Pedro ganhar agora, gente? A chance do Pedro ganhar é saindo o 12 e saindo o 5. E o 5, ó, se sai o 45, o 5 vira uma medalha de ouro, que nem o 12, entende? Então o Pedro tem duas chances de ganhar agora, quando sai um dos números que estavam com a medalha de prata. Faz sentido? Espero que sim, porque essa era a parte mais difícil do jogo. Aqui o Pedro tinha duas chances de ganhar, o 12 ou um outro número que é complementar a um desses aqui que saiu. E o terceiro caminho aqui para o Pedro ganhar era quando não saía nenhum daqueles números bons para ele na primeira jogada, mas na segunda jogada saía quem? Saía o 12. E aí o Pedro ganhava. E a probabilidade de sair o 12 é 1 sobre 45 aqui. Agora, com essa árvore construída e agora que o jogo acabou nos 3 ramos da minha árvore, eu uso aquelas regras do e do ou para montar a probabilidade total aqui do Pedro. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. A probabilidade do Pedro ganhar tem que acontecer isso ou isso. Então aqui eu somo isso mais isso. Ou isso. Então eu somo. E dentro desse caso aqui, o que tem que acontecer? Tem que acontecer isso e isso. Então essa parte aqui vira uma multiplicação. E aqui dentro também. Tem que acontecer isso e vira uma multiplicação. Agora eu monto essa conta aqui. Vamos lá. A probabilidade do Pedro... A probabilidade do Pedro ganhar é igual ao quê? Vamos lá. 1 sobre 46 mais... 1 sobre 46 é essa aqui. É sair 12 na primeira. Mais o quê? 4 sobre 46 vezes 2 sobre 45. Mais o quê? 41 sobre 46 vezes 1 sobre 45. E agora, para chegar na minha resposta final, eu tenho que manipular isso aqui. Como é que eu vou fazer isso? Esse 1 sobre 46 eu mantenho, e se você olhou as alternativas, isso aqui estava lá nas alternativas, 1 sobre 46. Agora é o seguinte, olha só. 4 vezes 2 aqui, isso aqui vai ficar 8 sobre, e eu vou manter 46 vezes 45. Foi justamente assim que estava aparecendo nas alternativas. E aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa. 41 vezes 1 é 41, o denominador 46 vezes 45, e aí 8 sobre um denominador mais 41 sobre o mesmo denominador, isso aqui vai dar o quê? 49 sobre 46 vezes 45. E aí a gente chegou aqui, na resposta, que era a letra E, para a questão que eu acho a mais difícil dessa prova. Palmas! Para você que acertou e conseguiu fazer essa questão. Muito bom. Gente, agora a última questãozinha aqui do vídeo para terminar o comentário da prova de matemática é o seguinte. Questão mais malandra da prova. Questão malandra. Qual é a questão malandra? Qual é a questão malandra? É aquela que você que está aí me ouvindo foi no cantinho da prova, como quem não quer nada, recortou um quadradinho da folha. Eu sei que você fez isso. Eu sei que você fez. E vamos fazer isso para mostrar que é uma estratégia válida. Vamos resolver... Opa! Bugueizinho. Vamos resolver a questão 160. Essa aqui, né? É maravilha! O cara tava lá lendo a prova e viu que não era tão simples quanto parecia. No início parece fácil, vou fazer uma dobradura e tal. Aí, pá, cortei aqui um pedaço de um círculo aqui. E aí, véi, qual que é, véi?
A D e a E até dá para excluir meio fácil, assim, meio pela intuição. Agora, a A, a B e a C a gente fica na dúvida. E aí, eu aposto que você é um desses que veio aqui num cantinho e cortou um pedacinho do papel. A gente vai fazer isso para mostrar que funciona, mas eu não vou fazer na prova do Enem para não estragar essa prova. Então vamos fingir aqui que essa minha folha branca era a prova do Enem. Eu vou vir aqui, eu vou pegar e tinha que tentar fazer um negócio que fosse mais ou menos quadrado, né? Então, pegava um pedacinho aqui, mais ou menos assim. Aí virava como quem não quer nada, olhava, dá uma olhadinha, olha o fiscal, vê se ele tá olhando, porque tu não sabe se pode ou se não pode rasgar a prova, ninguém disse que não podia, ninguém disse que podia, então fica naquela coisa, será que eu vou ser expulso da prova, será que eu não vou ser? Então, melhor não dar bobeira, dar uma olhada no fiscal, não sei, tá, beleza, não tá olhando, vamos... Bom, então tá, vamos terminar aqui o nosso recorte, então mais ou menos assim, fazer um quadrado, e aí eu corto o quadrado fora, tá lá, tá aqui o meu quadrado, dá pra dar talvez uma ajeitadinha nele, acho que ele ficou um pouquinho retangular. Na hora da prova não precisa ser muito preciosista, mas tem que cuidar, porque essa aqui, qualquer descuido pode dar problema. E aí eu vou lá fazer aqui a minha dobradura. Olha só que perfeição que ficou isso aqui, recorte e colagem, hein? Nota 10. Então tá, vou dobrar aqui na diagonal do quadrado, aqui, para fazer essa figura. Aí se liga no ponto O tá aqui, ele é bem na dobradura inicial, então vou dobrar de novo. Tá lá. E aí temos aqui então o ponto O, aqui, né? Exatamente, o ponto O. Tá aqui o meu triangulinho, aqui. E agora eu vou tentar fazer essa figura aqui. Aqui a gente vai ter que ter cuidado, porque qualquer descuido pode causar uma tragédia. Então eu vou tentar fazer uma coisa mais ou menos circular. Tem que cuidar para não deixar muita ponta. Bora! Bora! Quero saber quem durante a prova, comenta aí se você fez isso durante a prova e como é que foi a sua experiência. Me saí bem, eu acho, hein? Me saí relativamente bem aqui. Vamos lá. Vamos ver se resolveu o meu problema. Então agora é a hora da verdade. Eu vou abrir aqui. Ites, mãe. Olha aí. Olha aí. Gente do céu. Gente do céu. Tinha que cuidar tanto com esse troço aqui. Porque você fazia, velho. E não dava pra perceber. Pra mim não deu pra perceber aqui qual que era a correta. Sabe qual que é a manha aqui nessa questão? Gente, a correta aqui é a letra C, tá? Mas percebe que mesmo com um recorte que foi razoavelmente bem feito, ficou muito redondo aqui, né? Até oval, dá pra dizer que ficou meio oval esse troço aqui. Então, assim, difícil de fazer direitinho o recorte. Eu não sei se você fez isso aqui, se você fez e você acertou, se você fez e você errou. Eu vi gente dizendo que fez e errou, então tinha que ter muito cuidado, tá? Qual que é o pulo do gato maior nessa questão aqui, tá, gente? É perceber o seguinte, isso aqui, olha só, dá uma olhada nisso aqui, ó. Isso aqui são duas pontas, gente. São bicos, tá? Esses bicos aqui, eles não vão sumir quando eu desenrolar. Então, na minha resolução, eu preciso ter pontas. Eu preciso ter essas pontinhas aqui, ó. Não é um círculo perfeito. Porque se fosse um círculo perfeito, não teria essa quina aqui. Saca? E aí, como é que eu decido entre a C e a A? Daí é mais fácil, porque olha só, aqui, ó, a borda do papel, ela tá alinhada com quem? Com a voltinha do círculo. Então aqui eu vou com certeza ir na C, ó, porque a voltinha do círculo tá alinhada com a borda do papel. Então essa aqui, questão C, é a questão para pegar o malandro. É a questão para pegar o cara que tentou fazer aqui e marcou a B. Então eu quero saber nos comentários se você recortou o papelzinho,
E caso você tenha recortado, se você acertou essa questão usando o recurso do papelzinho. Pessoal, muito obrigado pela sua presença e pela sua visualização neste vídeo. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre como funciona a prova de matemática do Enem. E se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal do Me Salva. Gostaria de lembrar para você que, independente de quando você estivesse vendo esse vídeo, as inscrições para o nosso cursinho de 2023 estão abertas. Então acessa mesalva.com e conhece lá os nossos planos. Um grande abraço e a gente se vê durante as aulas. Valeu!